simplicidade, paciência, compaixão. Esses são seus maiores tesouros. Na filosofia oriental, ser simples em ações e pensamentos é retornar à fonte do ser. Ser paciente, tanto com amigos quanto com inimigos, é concordar com a maneira como as coisas são. Ser compassivo consigo mesmo é reconciliar todos os seres do mundo. O taoísmo é a arte de estar no mundo, focando no presente. É em nós que Deus se encontra com a natureza. O presente é o infinito em movimento, a esfera legítima da relatividade. A busca pelo ajuste é arte, e a arte da vida está em um constante reajuste ao nosso redor. Contente-se com o que você tem e alegre-se com o modo como as coisas são. Quando você percebe que não falta nada, o mundo inteiro pertence a você. Deixe seus olhos verem o que eles veem, não o que os outros querem que você veja. Deixe seus ouvidos ouvirem o que eles naturalmente ouvem, não o que os outros querem que você ouça. Deixe sua boca falar o que pensa livremente e não seja limitado pela opinião dos outros. Deixe sua mente pensar o que ela quer pensar e não deixe que as exigências dos outros ditem seus pensamentos. Se seus sentidos e sua mente não têm permissão para fazer o que querem naturalmente, você está negando seus direitos. Quando não consegue pensar, sentir ou agir livremente, seu corpo e mente estão feridos. Quebre essas opressões e você cultivará a vida. Cuidado com o que você rega a seus sonhos. Regue-os com preocupação e medo, e você produzirá ervas daninhas que sufocarão a vida dos seus sonhos. Regue-os com otimismo e soluções, e você cultivará o sucesso. Esteja sempre atento a maneiras de transformar um problema em uma oportunidade de sucesso e a maneiras de nutrir seu sonho. A força deve sempre ser complementada pela suavidade. Se você resistir muito, você vai quebrar. A pessoa forte sabe quando usar a força e quando ceder. A boa sorte e o desastre dependem de saber como e quando ceder. Aqueles que não sabem sofrer são os piores. Há momentos em que a única coisa que podemos fazer é suportar nossos problemas até um dia melhor. Para resolver um problema, você precisa remover a causa, não o sintoma. Saber e pensar que não sabemos é a coroa da sabedoria. Não saber e pensar que sabemos é a coroa da aflição. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Se um galho for muito rígido, ele quebrará. Resista e você perecerá. Saiba ceder e você sobreviverá. Somente aquele que não tem utilidade para o império é digno de ser confiado a ele. No centro do seu ser, você tem a resposta. Você sabe quem você é e o que quer. A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas, isso só cria tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente para frente, do jeito que elas gostam. A gentileza nas palavras cria confiança. A gentileza no pensamento cria profundidade. A bondade e a doação criam amor. Uma pessoa com uma mente está fadada a ser preenchida com concepções que a impedem de saber as coisas diretamente. Então, uma pessoa com uma mente nunca saberá realmente. Tentar explicar o Zen é como tentar pegar ar em uma caixa. No momento em que você fecha a tampa, ele deixa de ser vento e, com o tempo, se torna ar estagnado. Um bom viajante não tem planos fixos e não tem intenção de chegar. Quando você está contente em simplesmente ser você mesmo, sem comparar ou competir, todos irão respeitá-lo. O fato é que aqueles que não se veem, mas veem os outros, não conseguem compreender a si mesmos. Aqueles que agarram os outros, tomam posse do que os outros têm, mas não conseguem possuir a si próprios. São atraídos pelo que os outros gostam, mas não conseguem encontrar prazer em si mesmos. Se você jogar um jogo onde pedaços de vidro estão em jogo, você jogará com habilidade. Se a fivela do seu cinto caro estiver em jogo, você começará a ficar desajeitado. Se for o seu dinheiro que estiver em jogo, você se atrapalhará. Não é que você perdeu sua habilidade, é porque você está muito nervoso.
As coisas acontecendo lá fora fizeram você perder a calma por dentro. Perder a quietude e você falhará em tudo o que fizer. Um homem com coragem exterior ousa morrer. Um homem com coragem interior ousa viver. A vida é impermanente e cheia de mudanças inesperadas. Abraçar essa impermanência com aceitação e graça é o caminho para a verdadeira liberdade. Resista às mudanças e você encontrará sofrimento. Flua com elas e descobrirá a verdadeira paz. A verdadeira liberdade está em viver no momento presente, aceitando cada experiência como parte do grande fluxo da vida. A sabedoria não está em acumular conhecimentos, mas em aplicar o que sabemos de maneira sábia e compassiva. A vida nos ensina constantemente, e o aprendizado verdadeiro vem da experiência e da reflexão. Ouça sua intuição, ela é a voz da sabedoria acumulada ao longo do tempo. Nossos pensamentos e ações criam nosso mundo. Ao escolher pensamentos positivos e agir com bondade, moldamos um mundo mais harmonioso e pleno. O poder de criar a realidade está em nossas mãos, e cada escolha que fazemos contribui para o tecido do nosso destino. Cultivar a gratidão é essencial para uma vida plena. Quando apreciamos o que temos, atraímos mais coisas boas. A gratidão transforma o que temos em suficiente e abre nossos olhos para as abundâncias ao nosso redor. Ela nos conecta com o fluxo da vida e nos faz perceber que, no fundo, somos todos interconectados. A natureza nos oferece lições valiosas sobre a vida. Observe como as árvores se enraizam profundamente na terra, ao mesmo tempo em que alcançam o céu. Assim devemos ser, firmes em nossas convicções, mas flexíveis o suficiente para nos adaptarmos às mudanças. A água, ao seguir seu curso natural, encontra seu caminho, contornando obstáculos sem perder sua essência. Devemos aprender a fluir como a água, aceitando os desafios como oportunidades para crescer e evoluir. A simplicidade é a chave para a verdadeira felicidade. Ao simplificar nossa vida, eliminamos as distrações que nos afastam de nossa verdadeira essência. Focar no que realmente importa, amor, compaixão, crescimento pessoal, nos permite viver uma vida mais autêntica e gratificante. Cada momento é uma oportunidade para praticar a gentileza e a compaixão. Ao tratar os outros com respeito e empatia, criamos um ambiente de harmonia e compreensão. Lembre-se de que cada pessoa que encontramos está lutando suas próprias batalhas internas. Um ato de bondade pode ter um impacto profundo em sua vida. Em última análise, a jornada da vida é sobre autodescoberta e crescimento. Cada experiência, cada desafio, cada alegria é um passo no caminho para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Abrace essa jornada com um coração aberto e uma mente tranquila, e você encontrará a verdadeira paz e realização. Lembre-se de que a verdadeira força vem de dentro. Cultive a serenidade, pratique a compaixão, e viva cada momento com intenção e gratidão. Dessa forma, você não apenas encontrará a verdadeira felicidade, mas também será uma luz para os outros, guiando-os no caminho para uma vida plena e significativa. Um homem assim não irá onde não tem vontade de ir e não fará o que não tem vontade de fazer. Embora o mundo pudesse elogiá-lo e dizer que ele realmente havia encontrado algo, ele não se importaria e nunca se desviaria. Sua cabeça, embora o mundo pudesse condená-lo e dizer que ele perdeu algo, ele olharia sereno e não daria atenção aos elogios e críticas do mundo, pois não há perda ou ganho para ele. Coisas unidas pelo lucro, quando pressionadas pelo infortúnio e pelo perigo, lançarão cada uma para o outro lado. Deixe sua mente vagar na simplicidade, misture seu espírito com a vastidão, siga as coisas como elas são e não dê espaço para opiniões pessoais. Então o mundo será governado. Uma viga ou pilar pode ser usado para derrubar um muro da cidade, mas não serve para bloquear um pequeno buraco. Isso se refere a uma diferença na função. Puro sangue como que Gigi ou Ali poderiam galopar 1000 em um dia, mas quando se tratava de pegar ratos, não eram páreo para o gato selvagem ou a doninha. Isso se refere a uma diferença de habilidade.
A coruja orelhuda pega pulgas à noite e consegue avistar a ponta de um fio de cabelo. Mas quando amanhece, não importa o quanto ela abra bem os olhos, não consegue ver um monte ou uma colina. Isso se refere a uma diferença na natureza. Agora você diz que vai fazer do certo seu mestre e acabar com o errado, ou fazer da ordem seu mestre e acabar com a desordem. Se você fizer isso, então você não entendeu o princípio do céu e da terra ou a natureza das 10.000 coisas. Isso é como dizer que você vai fazer do céu seu mestre e acabar com a terra, ou fazer do yin seu mestre e acabar com o yang. Obviamente, isso é impossível. Podemos estar flutuando no tal, mas não há nada de errado em dirigir. Se o tal é como um rio, certamente é bom saber onde estão as pedras. Grande poder é a preocupação e o poder total é o tédio, tal que até Deus o renuncia e finge, em vez disso, que a gente, peixes, insetos e plantas. O mito do rei que anda disfarçado entre os seus súbditos. Viajar é uma experiência maravilhosa, especialmente quando você esquece que está viajando. Então, você aproveitará tudo o que vê. Aqueles que olham para si mesmos quando viajam não pensam no que vem. De fato, não há distinção entre o espectador e a cena. Você experimenta tudo com a totalidade de si mesmo, de modo que cada folha de grama, montanha, cada lago está vivo e é uma parte de você. Quando não há divisão entre você e o que é mais, esta é a experiência definitiva de viajar. Para atingir conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para atingir sabedoria, remova coisas todos os dias. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. Feche sua boca, bloqueie seus sentidos, embote sua nitidez, desate seus nós, suavize seu brilho, acalme sua poeira. Esta é a identidade primordial. Seja como a toalha, não pode ser abordada ou retirada, beneficiado ou prejudicado, honrado ou levado à desgraça. Ele se entrega continuamente, é por isso que perdura. Você só precisa descansar na inação e as coisas se transformarão. Esmague sua forma e corpo, cuspa sua audição e visão. Esqueça que você é uma coisa entre outras coisas e você pode se juntar em grande unidade com o profundo e ilimitado. O tal é claro, mas essa clareza exige que você varra toda a sua desordem. Em todos os momentos, tome cuidado com a sua própria estupidez. Tenha cuidado com a forma como sua mente salta ao redor. Quando nada ocorre para envolver sua mente, você retorna à verdadeira consciência. Quando a atenção plena unificada é puramente real, você compreende a grande restauração. Os ridículos são aqueles que tentam cultivar a quietude enquanto o corpo e a mente são estáveis. É loucura ir para as montanhas. Quando duas coisas ocorrem sucessivamente, chamamos-lhes causa e efeito se acreditamos que um evento fez o outro acontecer. Se pensarmos que um evento é a resposta ao outro, chamamos de reação. Se sentimos que os dois incidentes não estão relacionados, chamamos de mera coincidência. Se achamos que alguém mereceu o que aconteceu, chamamos isso de retribuição ou recompensa, dependendo do evento ser negativo ou positivo para o destinatário. Se não conseguirmos encontrar uma razão para os dois eventos ocorrerem simultaneamente ou em estreita proximidade, chamamos isso de acidente. Portanto, como explicamos as coincidências, depende de como vemos o mundo. Tudo está conectado para que os eventos criem ressonâncias como ondulações através de um líquido. As coisas da ordem líquida simplesmente co-ocorrem e damos significado a essas co-ocorrências com base em nosso sistema de crenças. A resposta de Latu é tudo uma questão de como você pensa. Quando a meditação é dominada, a mente é inabalável como a chama de uma lâmpada em um lugar sem vento. Na mente quieta, nas profundezas da meditação, o eu se revela. Contemplando o eu por meio do eu, um aspirante conhece a alegria e a paz de realização completa. Tendo alcançado aquela alegria duradoura além dos sentidos revelada na mente acalmada, ele nunca se desvia da verdade eterna. Você tem o direito de trabalhar, mas somente pelo trabalho. Você não tem direito aos frutos do trabalho.
O desejo pelos frutos do trabalho nunca deve ser seu motivo para trabalhar. Nunca dê lugar à preguiça também. Execute cada ação com o coração fixo no Senhor Supremo. Renuncie ao apego aos frutos. Seja equilibrado no sucesso e no fracasso, pois é essa uniformidade de temperamento que se entende que o trabalho de yoga feito com ansiedade sobre os resultados é muito inferior ao trabalho feito sem tal ansiedade, na calma da auto-entrega. Busque refúgio no conhecimento de Brahma. Aqueles que trabalham egoisticamente por resultados são miseráveis. Neste mundo, 3 portões levam ao inferno: os portões da paixão, raiva e ganância. Libertado dessas 3 qualidades, pode-se ter sucesso em alcançar a salvação e atingir o objetivo mais alto. Um homem assim não irá onde não tem vontade de ir e não fará o que não tem vontade de fazer. Embora o mundo pudesse elogiá-lo e dizer que ele realmente havia encontrado algo, ele não se importaria e nunca se desviaria. Sua cabeça, embora o mundo pudesse condená-lo e dizer que ele perdeu algo, ele olharia sereno e não daria atenção aos elogios e críticas do mundo, pois não há perda ou ganho para ele. Coisas unidas pelo lucro, quando pressionadas pelo infortúnio e pelo perigo, lançarão cada uma para o outro lado. Deixe sua mente vagar na simplicidade, misture seu espírito com a vastidão, siga as coisas como elas são e não dê espaço para opiniões pessoais. Então o mundo será governado. Uma viga ou pilar pode ser usado para derrubar um muro da cidade, mas não serve para bloquear um pequeno buraco. Isso se refere a uma diferença na função. Puro sangue como que Gigi ou Ali poderiam galopar 1000 em um dia, mas quando se tratava de pegar ratos, não eram páreo para o gato selvagem ou a doninha. Isso se refere a uma diferença de habilidade. A coruja orelhuda pega pulgas à noite e consegue avistar a ponta de um fio de cabelo, mas quando amanhece, não importa o quanto ela abra bem os olhos, não consegue ver um monte ou uma colina. Isso se refere a uma diferença na natureza. Agora você diz que vai fazer do certo seu mestre e acabar com o errado, ou fazer da ordem seu mestre e acabar com a desordem. Se você fizer isso, então você não entendeu o princípio do céu e da terra ou a natureza das 10.000 coisas. Isso é como dizer que você vai fazer do céu seu mestre e acabar com a terra, ou fazer do yin seu mestre e acabar com o yang. Obviamente, isso é impossível. Podemos estar flutuando no tal, mas não há nada de errado em dirigir. Se o tal é como um rio, certamente é bom saber onde estão as pedras. Grande poder é a preocupação e o poder total é o tédio, tal que até Deus o renuncia e finge, em vez disso, que a gente, peixes, insetos e plantas. O mito do rei que anda disfarçado entre os seus súbditos. Viajar é uma experiência maravilhosa, especialmente quando você esquece que está viajando. Então, você aproveitará tudo o que vê. Aqueles que olham para si mesmos quando viajam não pensam no que vem. De fato, não há distinção entre o espectador e a cena. Você experimenta tudo com a totalidade de si mesmo, de modo que cada folha de grama, montanha, cada lago está vivo e é uma parte de você. Quando não há divisão entre você e o que é mais, esta é a experiência definitiva de viajar. Para atingir conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para atingir sabedoria, remova coisas todos os dias. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. Feche sua boca, bloqueie seus sentidos, embote sua nitidez, desate seus nós, suavize seu brilho, acalme sua poeira. Esta é a identidade primordial. Seja como a toalha, não pode ser abordada ou retirada, beneficiado ou prejudicado, honrado ou levado à desgraça. Ele se entrega continuamente, é por isso que perdura. Você só precisa descansar na inação e as coisas se transformarão. Esmague sua forma e corpo, cuspa sua audição e visão. Esqueça que você é uma coisa entre outras coisas e você pode se juntar em grande unidade com o profundo e ilimitado. O tal é claro, mas essa clareza exige que você varra toda a sua desordem. Em todos os momentos, tome cuidado com a sua própria estupidez.
Tenha cuidado com a forma como sua mente salta ao redor. Quando nada ocorre para envolver sua mente, você retorna à verdadeira consciência. Quando a atenção plena unificada é puramente real, você compreende a grande restauração. Os ridículos são aqueles que tentam cultivar a quietude enquanto o corpo e a mente são estáveis. É loucura ir para as montanhas. Quando duas coisas ocorrem sucessivamente, chamamos-lhes causa e efeito se acreditamos que um evento fez o outro acontecer. Se pensarmos que um evento é a resposta ao outro, chamamos de reação. Se sentimos que os dois incidentes não estão relacionados, chamamos de mera coincidência. Se achamos que alguém mereceu o que aconteceu, chamamos isso de retribuição ou recompensa, dependendo do evento ser negativo ou positivo para o destinatário. Se não conseguirmos encontrar uma razão para os dois eventos ocorrerem simultaneamente ou em estreita proximidade, chamamos isso de acidente. Portanto, como explicamos as coincidências, depende de como vemos o mundo. Tudo está conectado para que os eventos criem ressonâncias como ondulações através de um líquido. As coisas da ordem líquida simplesmente co-ocorrem e damos significado a essas co-ocorrências com base em nosso sistema de crenças. A resposta de Latu é tudo uma questão de como você pensa. Quando a meditação é dominada, a mente é inabalável como a chama de uma lâmpada em um lugar sem vento. Na mente quieta, nas profundezas da meditação, o eu se revela. Contemplando o eu por meio do eu, um aspirante conhece a alegria e a paz de realização completa. Tendo alcançado aquela alegria duradoura além dos sentidos revelada na mente acalmada, ele nunca se desvia da verdade eterna. Você tem o direito de trabalhar, mas somente pelo trabalho. Você não tem direito aos frutos do trabalho. O desejo pelos frutos do trabalho nunca deve ser seu motivo para trabalhar. Nunca dê lugar à preguiça também. Execute cada ação com o coração fixo no Senhor Supremo. Renuncie ao apego aos frutos. Seja equilibrado no sucesso e no fracasso, pois é essa uniformidade de temperamento que se entende que o trabalho de yoga feito com ansiedade sobre os resultados é muito inferior ao trabalho feito sem tal ansiedade, na calma da auto-entrega. Busque refúgio no conhecimento de Brahma. Aqueles que trabalham egoisticamente por resultados são miseráveis. Neste mundo, 3 portões levam ao inferno: os portões da paixão, raiva e ganância. Libertado dessas 3 qualidades, pode-se ter sucesso em alcançar a salvação e atingir o objetivo mais alto. O homem sábio não se apega ao que é externo e transitório. Ele se concentra no que é interno e eterno. Ele compreende que as aparências enganam e que a verdadeira essência das coisas está além da superfície. Ele observa a si mesmo com clareza e percebe que todas as respostas estão dentro de si. Quando encontra equilíbrio entre o corpo e a mente, ele encontra paz. A sabedoria reside na simplicidade e na aceitação das coisas como elas são. O caminho da vida é como uma dança, onde cada passo é um ajuste constante ao ritmo do universo. Não há necessidade de resistir às mudanças, elas são naturais e necessárias para o crescimento. A gentileza, a paciência e a compaixão são os maiores tesouros de um homem, pois através delas ele pode harmonizar-se com o mundo e consigo mesmo. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em conhecer a si mesmo profundamente. A vida é uma série de transformações e o homem sábio sabe adaptar-se a elas sem perder sua essência. Ele é como a água, que se molda ao recipiente sem perder sua natureza. Viver em harmonia com o tal é viver em equilíbrio com a vida. É aceitar o que vem com serenidade e não se deixar abalar pelo que se vai. É compreender que tudo está em constante fluxo e que a verdadeira paz está em abraçar esse movimento. Quando você perceber que não falta nada, o mundo inteiro pertencerá a você. Você é aquilo em que acredita. Você se torna aquilo em que acredita. O homem é moldado pelas suas crenças. Aquilo em que ele acredita, ele se torna. Busque refúgio na atitude de desapego e acumulará a riqueza da consciência espiritual.
Aquele que é motivado apenas pelo desejo pelos frutos de suas ações e ansioso pelos resultados é realmente miserável. Quando um homem se detém no prazer da atração sensorial, por ela surge o desejo, a luxúria da posse, e isso leva à paixão e à raiva. Da paixão vem a confusão da mente e, depois, a perda da lembrança do dever. Deste último vem a ruína da razão, e a ruína da razão leva o homem à destruição. Olhe para este dia, pois é a vida, a própria vida da vida. Em sua breve existência estão todas as verdades e realidades da sua existência, a bem-aventurança do crescimento, a glória da ação e o esplendor da beleza. Ontem é apenas um sonho e amanhã é apenas uma visão, mas hoje bem vivido faz de cada ontem um sonho de felicidade e de cada amanhã uma visão de esperança. Portanto, viva bem hoje, pois esta é a salvação da aurora. A alma que medita sobre si mesma se contenta em servir a si mesma e descansar satisfeita consigo mesma. Não resta mais nada para ela realizar. Aquele que cumpre seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado por pecados. Sua ação é como o lótus, que não é tocado pela água. Aquele que tem controle sobre a mente é tranquilo no calor e no frio, na dor e no prazer, na honra e na desonra, e é sempre firme com o Supremo. Deve se esforçar para se elevar, nunca se deve desonrar a si mesmo. O eu é amigo e inimigo de alguém, está perto e longe, tanto dentro como fora de cada criatura. Ele se move e é imóvel, em sua sutileza está além da compreensão, é invisível, mas parece dividido em criaturas separadas. Saiba que ele é o Criador, o Preservador e o Destruidor, habitando em cada coração. Ele está além de escuridão, é chamado a luz das luzes, o objeto e a meta do conhecimento, e o próprio conhecimento. E é melhor lutar pelo próprio Dharma do que ter sucesso no Dharma de outro. Nada se perde ao seguir o próprio Dharma, mas competir no Dharma do outro gera medo e insegurança. Para quem não tem concentração, não há tranquilidade. A morte é certa para o que nasce, assim como o nascimento é certo para o que morre. Portanto, não lamente o que é inevitável. A ilusão surge da raiva, a mente fica confusa com a ilusão. O raciocínio é destruído quando a mente fica confusa e alguém cai quando o raciocínio é destruído. Resistência é uma das disciplinas mais difíceis, mas é para aquele que persevera que a vitória final vem. Vamos nos levantar e ser gratos, pois se não aprendemos muito, pelo menos aprendemos um pouco, e se não aprendêssemos um pouco, pelo menos não ficaríamos doentes, e se ficássemos doentes, pelo menos não morreríamos. Então, sejamos gratos. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. É fundado em nossos pensamentos e composto por nossos pensamentos. Se um homem fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento segue, assim como a roda segue o casco da besta que arrasta a carroça. Se um homem fala ou age com um bom pensamento, a felicidade o segue, como uma sombra que nunca se afasta. Guardar raiva é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em outra pessoa. Você é quem se queima. Um momento pode mudar um dia pode mudar uma vida, e uma vida pode mudar o mundo. Esteja onde você está, caso contrário, perderá sua vida. A gentileza deve ser o modo natural de vida, não a exceção. É melhor viajar bem do que chegar. Para viver uma vida pura e altruísta, não se deve considerar nada como seu no meio da abundância. Tudo que um monge continua perseguindo com seu pensamento e ponderação se torna a inclinação de sua consciência. Um homem não é chamado sábio porque fala e fala novamente, mas se ele é pacífico, amoroso e destemido, então ele é verdadeiramente chamado de sábio. Você não será punido por sua raiva, você será punido pela sua raiva. Assim como o grande oceano tem um único gosto, o gosto do sal, assim também este ensinamento e disciplina tem um gosto, o gosto da libertação. A raiz do sofrimento é o apego. Aquele que busca compreender verdadeiramente deve abandonar os apegos. Somente então, a verdadeira clareza e paz interior podem ser alcançadas.
A prática do desapego não é fácil, mas é essencial para alcançar a liberdade espiritual. Quando você se liberta das amarras do desejo e do ego, você encontra uma tranquilidade profunda e duradoura. As experiências da vida são efêmeras, como o fluxo de um rio. Apegar-se a elas é como tentar segurar a água em suas mãos. Inevitavelmente, ela escapa. Portanto, é sábio aprender a fluir com a vida, aceitando o que vem e deixando ir o que vai, sem resistência ou sofrimento. A verdadeira sabedoria vem da simplicidade. Não é necessário complicar a vida com excessos e preocupações desnecessárias. Quando você simplifica a sua existência e se conecta com o essencial, encontra paz. Permita que sua mente vague na simplicidade. Misture seu espírito com a vastidão do universo e siga as coisas como elas são, sem impor suas próprias opiniões ou julgamentos. A felicidade não está nas posses materiais ou no reconhecimento externo, mas na harmonia interna e na aceitação da vida como ela é. Quando você aprende a apreciar o presente e a encontrar alegria nas pequenas coisas, a vida se torna uma jornada de descoberta contínua e gratidão. Aquele que é verdadeiramente sábio sabe que o conhecimento e a sabedoria são processos de remoção, não de adição. Para atingir a sabedoria, deve-se remover as camadas de ilusões e preconceitos que obscurecem a verdadeira compreensão. É um caminho de simplificação e retorno à essência. A mente quieta é como a chama de uma lâmpada em um lugar sem vento. Na meditação profunda, o eu se revela e se torna um com o todo. É uma experiência de unidade e clareza, onde todas as distrações desaparecem e a verdadeira natureza do ser é percebida. Aceite a impermanência da vida e encontre a paz na mudança constante. Não lamente o que é inevitável, mas celebre a jornada e as lições que ela traz. A vida é uma dança de experiências, e cada momento é uma oportunidade para crescimento e transformação. Aqueles que cultivam a paciência e a perseverança são recompensados com a vitória final. A resistência às dificuldades e a capacidade de se manter firme diante dos desafios são marcas de grande força e sabedoria. A gratidão é uma prática poderosa que transforma a maneira como você vê o mundo. Seja grato pelo que você tem, pelas lições aprendidas e pelas oportunidades de crescimento. A gratidão traz contentamento e uma profunda sensação de conexão com a vida. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Nossos pensamentos moldam nossa realidade e nossa experiência de vida. Cultive pensamentos positivos e construtivos, e você verá a transformação em sua vida. A raiva e o apego são fontes de sofrimento. Liberte-se desses sentimentos e encontre a paz interior. A verdadeira liberdade vem do desapego e da aceitação. Viva o momento presente plenamente. Esteja onde você está e aproveite cada instante, pois é tudo o que realmente temos. A vida é uma série de momentos presentes, e ao viver cada um com atenção e presença, você encontra a verdadeira felicidade. A gentileza deve ser o modo natural de vida. Não espere ocasiões especiais para ser gentil. Faça da gentileza uma prática diária. A bondade gera conexões significativas e transforma o mundo ao seu redor. Viajar bem é mais importante do que chegar ao destino. A jornada é onde a verdadeira aprendizagem e crescimento acontecem. Aprecie o processo e as experiências ao longo do caminho, e você encontrará satisfação em cada passo. Não considere nada como seu no meio da abundância. A verdadeira riqueza está na capacidade de compartilhar e viver com simplicidade. Quando você não se apega ao que possui, encontra a liberdade e paz. A sabedoria não está em falar muito, mas em ser pacífico, amoroso e destemido. A verdadeira sabedoria se manifesta em ações e atitudes, não em palavras. Você não será punido por sua raiva, mas pela sua raiva. A raiva é uma chama que consome aquele que a mantém. Liberte-se dela e encontre a paz interior. Assim como o grande oceano tem um único gosto, o gosto do sal, a verdadeira prática espiritual tem um único sabor, o sabor da libertação. A raiz do sofrimento é o apego.
Quando você se liberta dos apegos, encontra a verdadeira liberdade e felicidade. Descobrir o seu mundo e, com todo o coração, entregar-se a ele. Não há fogo como a paixão, não há tubarão como o ódio, não há armadilha como a loucura, não há torrente como a ganância. Não se demore no passado, não sonhe com o futuro, concentre-se no presente momento. A felicidade nunca chegará para aqueles que não conseguem valorizar o que já têm. O que você é, bem no fundo, é simplesmente o tecido e a estrutura da própria existência. Percebi que o passado e o futuro são ilusões reais. Eles existem no presente, que é tudo o que há. Você é uma função do que todo o universo está fazendo, da mesma forma que uma onda é uma função do que todo o oceano está fazendo. Amanhã e planos para amanhã não têm significado algum a menos que você esteja em pleno contato com a realidade do presente. Pois é no presente, e somente no presente, que você vive. Não existe outra realidade além do presente. Mesmo que alguém vivesse por eras infinitas para viver para o futuro, estaria sempre perdendo o ponto. O sentido da vida é simplesmente estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. E, no entanto, todo mundo corre de um lado para um outro em grande pânico, como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmos. Quando você se liberta de certas concepções fixas sobre o modo como o mundo é, descobre que ele é muito mais sutil e milagroso do que pensava. Você é uma abertura através da qual o universo está olhando e explorando a si mesmo. A única maneira de dar sentido à mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e juntar-se à dança. Um estudioso tenta aprender algo todos os dias. Um estudante de budismo tenta desaprender algo todos os dias. Vou te contar o que os eremitas percebem. Se você for para uma floresta muito distante e ficar bem quieto, entenderá que está conectado com tudo. Se minha consciência do passado e do futuro me torna menos consciente do presente, devo começar a me perguntar se estou realmente vivendo no mundo real. Meditação é a descoberta de que o objetivo da vida é sempre alcançado no momento imediato. O único zen que você encontrará no topo da montanha é o zen que você leva até lá com você. Água barrenta é melhor limpa deixando-a sozinha. Todo indivíduo inteligente quer saber o que motiva e, no entanto, fica fascinado e frustrado pelo fato de que a si mesmo é a coisa mais difícil de conhecer. Problemas que permanecem insolúveis devem sempre ser suspeitos como questões perguntadas da maneira errada. Fica-se muito menos ansioso se se sente perfeitamente livre para ser ansioso, e o mesmo pode ser dito da culpa. Se você disser que ganhar dinheiro é a coisa mais importante, passará a vida inteira desperdiçando seu tempo. Estará fazendo coisas que não gosta de fazer para continuar vivendo. E isso é continuar fazendo coisas que você não gosta de fazer, o que é estúpido. Quando tentamos exercer poder ou controle sobre outra pessoa, não podemos evitar dar a essa pessoa exatamente o mesmo poder ou controle sobre nós. As coisas são como são. Olhando para o universo à noite, não fazemos comparações entre o certo e o errado. Não há estrelas erradas nem constelações mal dispostas. A filosofia é a expressão da curiosidade do homem sobre tudo e sua tentativa de dar sentido ao mundo, principalmente através do intelecto. Zen não confunde espiritualidade ao pensar em Deus enquanto se descasca batatas. A espiritualidade Zen é apenas descascar as batatas. Se nos apegarmos à crença em Deus, não podemos ter fé, pois a fé não é apego, mas desapego. O que esquecemos são os pensamentos e as palavras das convenções, e é fatal levar as convenções muito a sério. Uma convenção é uma conveniência social, como o dinheiro, mas é absurdo levar o dinheiro tão a sério a ponto de confundi-lo com riqueza real. Da mesma forma, pensamentos, ideias e palavras são moedas para coisas reais. Outras pessoas nos ensinam quem somos. Suas atitudes em relação a nós são o espelho em que aprendemos a nos ver, mas o espelho está distorcido. Talvez estejamos um pouco cientes do imenso poder do nosso ambiente social.
É como se você jogasse uma garrafa de tinta na parede e ela se quebrasse, espalhando tinta por todo lado. No meio, fica densa, e, quando chega na borda, pequenas gotas ficam cada vez mais finas e criam padrões mais complicados. Veja isso como o grande estrondo no começo das coisas, se espalhando, e você e eu, sentados aqui como seres humanos complicados, estamos na periferia desse estrondo, como padrões complicados no final dele. Assim nos definimos como sendo apenas isso. Se você pensa que está apenas dentro da sua pele, se define como uma pequena e complicada saída na borda daquela explosão, lá no espaço e no tempo, bilhões de anos atrás. Você era um Big Bang, mas agora é um ser humano complicado. E assim nos isolamos e não sentimos que ainda somos o Big Bang, mas você depende de como se define. Na verdade, você é o processo. Você é o Big Bang, a força original do universo surgindo como quem quer que você seja. Quando eu te encontro, vejo não apenas o que você se define como fulano de tal, mas como energia primordial do universo vindo em minha direção dessa forma particular. Eu sei que sou isso também, mas aprendemos a nos definir como separados dela. Assim como uma cobra troca de pele, devemos trocar de passado repetidamente. O que você é o que você foi. O que você será é o que você faz agora. Assim como uma rocha sólida não é abalada pelo vento, os sábios não são abalados pelo louvor ou pela culpa. Milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela, e a vida útil da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Somos moldados pelos nossos pensamentos. Nos tornamos o que pensamos. Quando a mente é pura, a alegria segue como uma sombra que nunca sai. Todas as manhãs nascemos de novo. E o que fazemos hoje é o que mais importa. Não procure santuário em ninguém além de você mesmo. Se você pretende falar, pergunte sempre a si mesmo: é verdade? É necessário? É gentil? Ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém consegue. Nós mesmos devemos trilhar o caminho. O segredo da saúde da mente e do corpo é não lamentar o passado nem se preocupar com o futuro, mas sim viver o momento presente, sabiamente e sinceramente. Gota a gota, o pote de água é enchido. Da mesma forma, o sábio se enche de boas coisas aos poucos. Não há nada tão desobediente quanto uma mente indisciplinada, e não há nada tão obediente quanto uma mente disciplinada. Se você não encontrar ninguém para apoiá-lo em seu caminho espiritual, ande sozinho. A paz vem de dentro, não a procure fora. Tenha compaixão por todos os seres, ricos e pobres. Cada um tem seu sofrimento, alguns muito, outros pouco. Se sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. O ódio não cessa pelo ódio, mas somente pelo amor. Esta é a regra eterna. Nada pode te machucar tanto quanto seus próprios pensamentos desprotegidos. No céu não há distinção entre leste e oeste. As pessoas criam distinções a partir de suas próprias mentes e então acreditam que elas são verdadeiras. Se não cuidarmos dos outros quando eles precisarem de ajuda, quem cuidará de nós? Um coração generoso, um discurso gentil e uma vida de serviço e compaixão são as coisas que renovam a humanidade. Uma ideia desenvolvida e colocada em ação é mais importante do que uma ideia que existe apenas como ideia. É essencial reconhecer que nossas ações têm impacto direto no mundo ao nosso redor. Cada gesto de bondade, cada ato de compaixão, contribui para o bem-estar coletivo. A verdadeira sabedoria está em viver de maneira que possamos inspirar e ajudar os outros a alcançarem seu próprio potencial. Em nossa busca pela felicidade, muitas vezes nos perdemos em desejos superficiais e ambições vãs. Contudo, a verdadeira felicidade é encontrada na simplicidade e na apreciação das pequenas coisas da vida. É sobre estar presente em cada momento, valorizando cada experiência como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A vida é uma série de momentos interconectados, e a maneira como escolhemos vivê-los define nossa existência.
Ao abraçar a incerteza e a impermanência da vida, encontramos uma paz interior que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. A verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de aceitar o que é e de deixar ir o que não podemos controlar. A jornada para a autodescoberta é contínua e exige coragem para enfrentar nossas próprias sombras. E através do autoconhecimento que encontramos a força para superar obstáculos e transformar nossas fraquezas em pontos fortes. A aceitação de si mesmo, com todas as imperfeições e virtudes, é o primeiro passo para uma vida plena e significativa. Além disso, nossa conexão com os outros é fundamental para o nosso crescimento. As relações que cultivamos, baseadas em respeito e empatia, são o alicerce de uma sociedade harmoniosa. Ao nos abrirmos para o outro, criamos um espaço de entendimento mútuo, onde a diversidade é valorizada e as diferenças são vistas como oportunidades de enriquecimento. Cada um de nós é uma expressão única do universo, e é nossa responsabilidade honrar essa singularidade vivendo de maneira autêntica e verdadeira. Não devemos temer a mudança, pois é através dela que evoluímos e nos aproximamos do nosso verdadeiro propósito. A dança da vida é uma constante adaptação, e quanto mais fluímos com ela, mais alinhados nos tornamos com a essência do nosso ser. Assim como o rio segue seu curso, encontrando seu caminho através das rochas e curvas, devemos aprender a nos adaptar às circunstâncias e a encontrar beleza em cada etapa da nossa jornada. A vida é um presente precioso, e cada dia nos oferece a oportunidade de recomeçar, de aprender algo novo e de fazer a diferença no mundo. Em última análise, a verdadeira realização vem de dentro. Não é algo que podemos encontrar fora de nós mesmos, mas algo que cultivamos internamente. É a compreensão de que somos completos e suficientes exatamente como somos. Ao abraçar essa verdade, liberamos o peso das expectativas e nos permitimos viver de forma plena e autêntica. Portanto, viva com propósito, ame com todo o seu coração e seja gentil consigo mesmo e com os outros. Cada momento é uma chance de criar um impacto positivo e de deixar um legado de amor e sabedoria para as futuras gerações. A vida é uma obra de arte, e cada um de nós é o artista de sua própria história. Pinte-a com as cores da alegria, da esperança e da compaixão, e você descobrirá que a verdadeira beleza está na simplicidade de ser plenamente humano.